Pois é, galera, eis que o dia chegou. Enfim, tomamos conhecimento não só sobre o conteúdo da delação do Cid, como outras coisas impressionantes que eu fiquei no meu melhor estilo. Cê tá doido? Mas é claro que o que nos deixa chocado não é explorado pela velha mídia tradicional que recebe uma penca de dinheiro público e, de quebra, morre de ranço do Bolsonaro. Dito isso, não se preocupe, os pontos mais críticos aos quais eles estão fingindo demência, eu vou contar aqui. E quem dera fosse apenas o fato de... Pensa bem, hein? Seu pai, sua esposa, sua filha... Quem dera. O buraco é mais embaixo, e quando você conhecer o fato, provavelmente também vai ficar doido. Bora então enlouquecer todo mundo junto? Não era novidade para ninguém que o presidente seria denunciado. Mas eu confesso que, quando vi a denúncia do Gonê pedindo 38 anos, eu fiquei bem impressionada. Ele pediu pena máxima para o presidente e 36 anos para todo o resto. Após o oferecimento da denúncia, a gente foi lá ver o que de tão grave rolou. E, na minha opinião, foi uma grande coletânea de nada. Mas essa foi só a minha opinião. A opinião de juristas e da imprensa foi outra. Tipo, PGR diz que Bolsonaro concordou com o plano para matar Lula, mas não comprova? Ou seja, se não prova, vou concordar com uma acusação tão séria porque... alguém disse. Outra, PGR turbina acusações contra Bolsonaro com conclusões que nem a Polícia Federal, que fez as investigações, bancou. Investigação mostra clara articulação golpista no final de 22, mas alguns pontos seguem com frágil comprovação. E o porquê disso? Trago nesses primeiros 2 centavos que darei. Estão pegando acusações que não conseguem comprovar, mas pedindo a condenação para, no STF, elas caírem e se passar a impressão de que a corte foi justa retirando essas denúncias que, de novo, não possuem provas. Faz sentido para vocês? Então, já que a própria mídia levantou uma série de dúvidas sobre a denúncia da própria PGR, o povo queria saber o que de fato foi dito pelo delator, o Cid, para ver se o que ele disse, ele prova. Ou só para ver se ele disse o que realmente disseram que ele disse. Mas não apenas por esses motivos, tá? Admito. A gente é bem curioso. Ficamos no mínimo intrigados de que a PGR rejeitou a delação do Cid 3 dias antes do Alexandre aceitar. Vocês entendem que o órgão que investiga não ficou interessado no que o Cid havia relatado, mas Alexandre ficou. Portanto, guarda essa informação. No meio disso, geral começou a pedir a queda do sigilo nos vídeos do Cid delatando, mas o ministro Alexandre disse que não, obrigado. A justificativa era que eu não vou mostrar não porque isso aí vai quebrar a privacidade dos investigadores envolvidos no caso. É sério. Mas após uma avalanche de críticas, enfim, o sigilo foi retirado. E dentre tantas coisas que poderíamos comentar ao longo desse vídeo sobre essa delação, eu vou comentar alguns pontos, porque eu preciso depois contar um fato. Fato que aconteceu, concreto, firmão. Que já rolou e vocês ainda não estão sabendo. O primeiro ponto é que a denúncia oferecida pela PGR para mandar uma galera para a cadeia por mais de 30 anos tem como pano de base a delação do Cid. E na delação do Cid, ele diz isso aqui. Eu não me recordo a data, mas eu creio que provavelmente deve ter ligação eu não me recordo a data, mas deve ter ligação com esse planejamento que estavam fazendo, deve ter ligação com as reuniões com o comandante do Exército, né? E até porque eu sabia, se o senhor percebe, se o senhor pegar todas as minhas mensagens antigas, você vai perceber que eu falava, não encontrou fraude, o senhor está preocupando, tá procurando, o presidente não vai dar golpe, assim, se o senhor percebe, todas as minhas mensagens elas são nesse sentido. Eu creio, eu não me recordo a data, deve ter ligação, não me lembro. E por fim, eu sabia, o presidente não vai dar golpe. Delação sozinha já não é prova de nada, ainda mais com uma pepita de delação como essa, né? Mas se só tem tu, vai tu mesmo. Outro ponto que a mesma delação desmente a denúncia é que o Bolsonaro é o líder do grupo que armou essa manifestação junto com outras pessoas, o famigerado 8 de janeiro. Cid deixa claro que eles não sabiam que iria rolar o que rolou no dia 8, que foi uma surpresa. Mas vamos ignorar o que ele disse e bota aí no relatório que o Bolsonaro era o líder que estimulou, financiou ou sei lá mais o quê. As forças, o senhor, as pessoas do governo, sabiam
do dia 8? Eu não digo nem das consequências do dia 8, mas sabiam que algo ia acontecer no dia 8? Não, senhor ministro. O dia 8 foi uma surpresa para todo mundo, os militares estavam de férias, né? Inclusive, tem uma mensagem minha trocada para minha esposa que está no inquérito, né? Que está aquela confusão toda, né? Prendendo as pessoas, e aí os presidentes dos países, né? Apoiando o presidente Lula, né? Rechaçando o que aconteceu, e aí eu falo para ela, imagine se o presidente tivesse assinado alguma coisa, o caos que ia ser. Né? Então, ninguém nem sabia o que estava. O dia 8 foi uma surpresa para todo mundo. Os militares estavam todos de férias, eu já estava desligado, eu estava de férias na casa do meu irmão, né? E realmente foi uma surpresa muito grande. Pois é autoexplicativo. Ah, Bárbara, mas então o Bolsonaro estava pensando em assinar mesmo um documento de estado de sítio, de estado de defesa, porque o Cid falou. O Cid fala muitas coisas, né? Mas, se você tem isso como uma verdade, eu te trago outra. Muito inconveniente, por sinal. Exército foi sondado para decretar estado de defesa, diz general. Segundo o general Vilas Boas, políticos de esquerda fizeram consultas nos dias que antecederam o impeachment da Dilma. Cara, o próprio general denunciou o que hoje acusa o Bolsonaro como um crime de tentativa de golpe de Estado. Mas, para Dilma e os políticos que a cercavam e fizeram essas consultas... Nem deu nada, menina. Investigar pra quê? É simplesmente impossível não fazer essa comparação, né, coleguinhas? É crime, mas depende de quem. Mas vamos seguir porque nós temos que ilustrar essa matéria. Veja o momento em que Moraes ameaça prender Cid por omissão em acordo. Após a ameaça, Cid muda a versão e citou a atuação de militares em plano contra ministro. E aí, antes de você ver ou rever esse grande momento, eu preciso deixar uma coisa clara para todos vocês. Eu agradeço o esclarecimento jurídico da doutora Thaís Arias Muquice no âmbito do direito brasileiro. Ponto 1. Lei do Abuso de Autoridade número 13.869. O juiz está extrapolando sua função ao usar a ameaça como meio de coerção. O artigo 9º da lei prevê crime quando o magistrado decreta medida privativa de liberdade sem amparo legal. Ponto 2. Coação no curso do processo. Artigo 344 do Código de Processo Penal. Ameaçar alguém para que diga algo específico é crime, podendo gerar pena de reclusão. Ponto 3. Violação do devido processo legal e da voluntariedade da colaboração. Lei 12.850. A colaboração premiada deve ser espontânea, sem coerção ou ameaça, sob risco de nulidade. Ponto 4. Imparcialidade do juiz. Artigo 254 do Código de Processo Penal. O juiz demonstra parcialidade e interesse no resultado do depoimento, podendo ser afastado do caso. Aí a gente volta naquela matéria, né, que a PGR recusou 3 dias antes do Alexandre falar, eu quero. Mas aqui eu tô falando só do direito brasileiro. Vamos agora ao direito internacional. 1. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica, artigos 8 e 25. Garante direito a um julgamento justo e imparcial e proíbe coerções para obtenção de provas ou confissões. 2. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 14. Assegura direito de defesa e não incriminação e também proíbe ameaça para obter testemunhos forçados. 3. Convenção contra a Tortura da ONU, artigo 1º e 15º. Qualquer forma de coerção psicológica ou ameaça para extrair informações pode ser considerada cruel, desumano e degradante, além de proibir o uso de provas sob ameaça. E aqui eu só quis trazer algumas leis. As consequências dessas condutas podem levar à nulidade do processo, à responsabilização do juiz de forma administrativa, penal e civil, e até mesmo à condenação do Estado brasileiro em tribunais internacionais, caso não haja punição adequada. Dito tudo isso, habilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha
maior. Eu gostaria... Graças a Deus eu não preciso dar mais 2 centavos sobre esse tema, já que temos a manifestação pública de juízes da própria Suprema Corte sobre esse tipo de situação, né? Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de diligência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Galera, o Braga Neto tá preso há mais de 2 meses. E essa aqui foi a declaração do advogado dele essa semana. Claro, acho que tem que ter um cuidado com esse processo que está só começando. E que a defesa, e que eu vou pontuar isso várias vezes, eu não tive o direito de defesa assegurado. Não tive acesso aos autos, pedi para meu cliente ser ouvido, Ministério Público e Polícia Federal. Para que ouvir, né? Para que tem o trabalho de ouvir quem está sendo investigado? Imagina, que bobagem. É surreal. Mas se é para falar em declaração de advogados, eu tenho outra bem forte, que é a do advogado do Bolsonaro respondendo à pergunta se ele iria pedir a anulação da delação do Cid. Evidentemente que sim. O surpreendente é que eu tenha que pedir a anulação. E o mais surpreendente é que é o seguinte, como eu disse, nós estamos tratando de um processo de golpe de Estado que seria um golpe no Estado democrático. Um golpe na democracia. Mas, curiosamente, quando nós estamos vendo o que se sucedeu a respeito dessa delação, cadê os juristas? Cadê? Cadê os advogados que criticaram a Lava Jato? Cadê? Qual é o recado que nós vamos passar para o país? Qual? Admitindo uma delação como essa? Não se enganem, a jurisprudência do julgamento do Collor influenciou o Brasil por 20 anos. Essa também vai influenciar. Então, nós precisamos ter cuidado, porque é grave o que está acontecendo. E aí, grupo Prerrogativas? Grupo de advogados que militou juridicamente contra os tais abusos da Lava Jato. Vocês estão caladinho, hein? Por quê? Pergunta muito retórica. E galera, pra quem ainda não entendeu, a polícia mandou prender o Cid porque ele fez a delação e depois vazou um áudio, confirmado por ele, onde ele dizia que estava sendo coagido a dizer coisas que a Polícia Federal queria ouvir. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Pela lei, a delação estaria anulada e fim. Mas Alexandre, mega benevolente ele, decidiu dar mais uma chance. Aí ele mesmo foi lá falar com o Cid e então aconteceu o que vocês viram. Mas fica tranquilo, a democracia está sendo salva, portanto não atrapalha. Dito essas coisas, eis o ponto mais grave e incrivelmente inacreditável que estão disponíveis nos documentos liberados pelo próprio ministro Alexandre. E agora eu vou pedir para você acompanhar com muita atenção porque é muito surreal. Felipe Martins foi preso por supostamente ter saído do país. Sua prisão foi dada por ser considerado um risco de fuga. E baseado na tal saída do Felipe do país, o passaporte do Bolsonaro foi apreendido. Logo quando a defesa identificou que esse era o motivo da prisão, apresentou várias provas de que Felipe, de fato, nunca havia saído do país. Portanto, o motivo de sua prisão era falso. Nada que vocês não estejam carecas de saber. No meio disso, para rebater a defesa do Felipe, foi apresentado um tal relatório do I-94, que, em seu próprio site, anunciava que não poderia jamais ser usado como um documento oficial. Mas um jornalista usou. Na sequência, apareceram registros de entrada do Felipe em solo americano sem que ele de fato tivesse saído do país. Hoje já sabemos que o Felipe abriu um processo criminal nos Estados Unidos pedindo a identificação de quem teria inserido seus dados de forma fraudulenta no sistema americano de imigração. Pessoa corajosa, viu? Corajosa. Mas tá. Para agilizar a saída de seu cliente, que estava preso injustamente, a defesa do Felipe pediu à Suprema Corte a geolocalização do Felipe para que ficasse comprovado que o tempo todo ele estava aqui, através da sua operadora de celular, o seu cartão de crédito, o registro do Uber e por aí vai. O pedido da defesa foi ignorado. A defesa alegou que a geolocalização de outros investigados constavam no processo, mas, estranhamente, a do Felipe não, que foi justamente o cara acusado de tentar fugir do país. Justo a dele não constava no processo.
Mas beleza, após serem plenamente ignorados por Alexandre, a defesa do Felipe entrou com um habeas corpus que caiu com o ministro Flávio Dino, onde em menos de 24 horas ele negou. A sequência disso foi o ministro Alexandre atendendo a defesa e dizendo o seguinte, abre aspas, para melhor análise da situação, para fins de se esclarecer se o investigado esteve em território norte-americano ou permaneceu no Brasil, defiro parcialmente o requerimento da defesa do Felipe e que se intime a empresa Uber, que confirmará que o peticionante estava em solo brasileiro. A TIM, que fornecerá a geolocalização do Felipe, e também a Latam para confirmar a presença do Felipe num voo de Brasília para Curitiba, que ocorreu no dia 31 de dezembro. O da Latam a defesa já havia apresentado, mas ele pediu mesmo assim. Ou seja, ficou super parecendo que o ministro queria saber se as empresas poderiam confirmar o que o Felipe estava dizendo, que nunca havia saído do Brasil, o que tornaria a sua prisão um equívoco. Sim, eu tenho que dizer equívoco, senão você já sabe, né? Aí, com as provas fornecidas pela Uber, pela TIM e pela Latam, o GONE, ou PGR, disse que, dentre as informações colhidas, ficou comprovado com razoável segurança que o Felipe nunca tinha saído do Brasil e que, agora que a questão estava esclarecida, ele se manifestava pela soltura do Felipe. Então, após 6 meses de prisão, Alexandre manda soltar o Felipe, mantendo cautelares que só ele recebeu, como a proibição de dar entrevistas, por exemplo. Aí, diante de tudo isso que eu te relatei, fica parecendo que o ministro Alexandre foi levado ao erro por uma possível fraude nos Estados Unidos que ainda não sabemos quem produziu. Mas acredite, saberemos. E que, já que agora estava tudo comprovado que ele nunca saiu do Brasil, pode soltar. Soltura meia boca, né? Tipo, mantém a boca fechada. E é aí que entra um grande plot twist. Com a queda do sigilo da delação do Cid, também foi divulgada as diligências que levaram à prisão do Felipe. E aí vocês não imaginam o tamanho da surpresa ao perceber que, em outubro de 2023, 4 meses antes da prisão do Felipe, a própria Polícia Federal já havia pedido a geolocalização dele. Param! A exata mesma geolocalização que foi usada para soltá-lo. Lembra que eu falei que no inquérito havia as geolocalizações de outros investigados, mas do Felipe não? Pois é, nem precisava da defesa do Felipe ter pedido algo que a própria polícia já havia pedido. Só que simplesmente não foi anexado ao processo, que acabou levando o Felipe para a cadeia por 6 meses. Vocês estão compreendendo, galera? Eu sou obrigada a dizer, por motivos de democracia pra caramba, que haviam especulações que Felipe Martins foi preso para que fizesse uma delação premiada e, na hora de oferecer a denúncia, não ficasse apenas com a delação do Cid, que é isso aí que todo mundo viu. Daria talvez mais robustez, mais consistência, ou talvez mais veracidade. Mas a delação não veio, por mais que o cara tenha sofrido na cadeia. E eis aqui a notícia ainda não divulgada que eu venho contar pra vocês. Felipe Martins, na cadeia, foi colocado 10 dias em uma solitária que sequer possuía lâmpadas. Minha fonte me relatou que disseram ao Felipe ser para a segurança dele, e por isso ele precisava ficar numa cela escura e em regime de solitária. Por 10 dias. Isso para você parece proteção ou tortura? Levando em consideração que Felipe sequer deveria ter sido preso, porque ele de fato nunca saiu do país e agora ficou claro que todo mundo mesmo, sabia disso? Eu não consigo dizer mais, nem brincando para que você fique tranquilo, que foi tudo para salvar a democracia. Democracias não fazem isso. E por muito menos a Lava Jato foi anulada e Sérgio Cabral, condenado a 400 anos, virou influencer digital diretamente de sua cobertura na praia. Lula virou presidente. Ei, Estado Democrático de Direito, cadê você? E para finalizar, em meio à repercussão internacional, e quando eu digo internacional, é internacional mesmo, já que saiu no New York Times que o grupo de mídia do Trump processa juiz brasileiro que avalia a prisão de Jair Bolsonaro, e que o processo veio horas após o juiz receber uma acusação contra o ex-presidente do Brasil, que é aliado do presidente Trump. Só que aí o advogado do grupo do Trump estava no Brasil e foi lá na CNN explicar que não. Não fomos nós que entramos com o processo após a denúncia, porque um processo assim leva tempo. Talvez eles tenham antecipado a denúncia por saberem que iríamos processá-los. O ministro Alexandre, que não para nunca, nunquinha mesmo nessa vida,
Agora ordena que o Twitter pague uma multa de 8 milhões de reais por não ter fornecido os dados cadastrais do Alan dos Santos. Mas então, vocês lembram que no último vídeo eu contei pra vocês que o Elon Musk compartilhou uma mensagem que chamava as pessoas pra manifestação do dia 16 e que o advogado do PT respondeu dizendo que era inevitável que o Twitter fosse banido do Brasil? Pois é, sei lá, nada a ver, né? Só uma coincidência. Mais uma coincidência. Mas o fato é que agora o dono do Rumble foi lá no Twitter e postou uma mensagem em português, marcando @ do Alexandre, avisando que recebeu mais uma ordem legal na noite passada. E que o recado era o seguinte: nos vemos no tribunal. E, gente, eu não faço a menor ideia o que vai dar de tudo isso. Será que o ministro Alexandre acha que o Elon Musk pode ser o elo mais fraco em tudo isso? Um gênio à frente de seu tempo, né? Mas você já pensou se a Meta compra o boi do Twitter e do Rumble e entra no meio dessa treta e também, pá, é banida? As blogueiras iriam promover algo muito maior do que o 8 de janeiro. Tá, foi uma piada muito infame. Mas no meio dessa treta internacional, em meio à denúncia criativa contra Bolsonaro, só nos resta aguardar as cenas dos próximos capítulos, que virão bem em breve. E já que você ficou até aqui, galera, ninguém jamais, sem o uso da força e destruição da liberdade, conseguirá parar o movimento que começou em 2018. Ou talvez até antes. Nós estamos lutando porque existe uma herança mais importante do que dinheiro a ser deixada para nossos filhos e netos. E é por causa deles que a gente precisa se envolver com a mudança cultural que está acontecendo no Brasil. Recentemente eu comecei um quadro novo chamado Te Barbarizei. E tudo que eu quero é bater aquele papo legal com você sobre a democracia tupiniquense, que atualmente é quase uma brazuela. Os episódios do Te Barbarizei são exclusivos para os membros da família. Então, se você quiser ficar atualizado com as coisas que rolam na política, toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre para a família Te Atualizei. Então, guerra cultural é com nós, né, fiote? Portanto, eu te peço para assinar minha plataforma no plano vitalício, porque além de financiar o meu trabalho e a minha defesa na busca pelo Estado Democrático de Direito, que eu não irei desistir dele, você leva de brinde esse boné maravilhoso para você usar, inclusive, na manifestação. Porque se eles são maus, nós é mal também. Isso além de receber acesso a todo o conteúdo exclusivo da plataforma para maratonar quando quiser. Para quem não puder assinar o plano vitalício, dá aquela mega moral no plano mensal, que é mais barato que um cachorro quente e faz toda a diferença por aqui. O que eu desde já agradeço muito. O link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. E valeu! Mas agora eu quero saber de vocês. Você acha que o Bolsonaro vai ser condenado? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!